Queridos do Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer, você que está nos acompanhando em nosso propósito, a nossa campanha. Hoje o nosso 21º dia. Você que até de alguns lugares, fora do nosso estado de São Paulo, algumas pessoas estão dando para nós testemunhos o retorno de que Deus os tem abençoado, e você pode compartilhar, as bênçãos vividas aí, amém? Nós falamos na nossa última ministração aqui de algo um tanto que mexe com a nossa consciência, de uma pessoa que procurou Jesus Cristo porque ela estava passando por um momento e gritou: Senhor, entenda o meu sofrimento. E é claro que ele entendia, porém, quando ela percebeu que Jesus não tinha ali por questões divinas mesmo, porque ele tinha um propósito que ainda não era para ser revelado para aquela pessoa, não era o momento. Porém, aquela mulher, ela tinha uma revelação que mudou a história dela. Ela não via Jesus somente como alguém que podia curá-la de uma doença ou mudar a sua condição de vida. Ela via em Jesus alguém que podia, ou poderia, como fez, mudar a sorte da sua vida por completo. Porque a gente fala de milagre, às vezes um milagre realizado não muda muita coisa na vida de algumas pessoas. Ela sabia, o Senhor é o Salvador e isso vai mudar a minha vida. Que bênção, Hoje nós vamos para um outro tema aqui, falar no nosso 21º dia sobre a fé que sempre traz um milagre. Capítulo 10 do Evangelho que Marcos escreveu. Nós vamos ler do verso 46 até o 49. Você quer me acompanhar aí na leitura? Me acompanhe. Evangelho que Marcos escreveu, do verso 46 até o 49. Então chegaram a Jericó quando Jesus e os seus discípulos saíam da cidade. Uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se, porém ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego e disseram para ele: olha, se anime, se levante aí, venha porque o mestre está te chamando. Bartimeu então jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, eu quero enxergar. E Jesus disse para ele: vai, porque a tua fé te curou. Uma vez me perguntaram por que Jesus perguntou para um cego o que é que ele queria. É bem óbvio, ele queria enxergar. Você tem certeza? Eu conheço muita gente que está em condição de dificuldade e ele não quer ser curado. Alguns querem se manter na situação que está, e o que eles desejam é serem sustentados. Você achou que Jesus era um piadista, Jesus, ele faz umas brincadeiras engraçadas. Não. Eu ainda essa semana conversando com o irmão Ivanildo, é um irmão que trabalha com um trabalho muito bonito, recolhimento de pessoas em condições de vulnerabilidade extrema, morando na rua, usuário de droga e tal. Você acredita que tem gente que ele encontra a casa, ele leva a pessoa para a casa de apoio, e a pessoa fica ali, mas ela não quer aquilo. Eu mesmo já tive a oportunidade de ouvir pessoas dizer: não, eu tenho prazer de morar na rua, aqui eu não pago imposto, aqui eu não tenho que dar satisfação para ninguém, aqui eu só vivo. Então o fato de Jesus perguntar para ele foi exatamente por causa disso. Ele era um homem que talvez você não saiba,
Mas o significado do nome dele era o filho da pobreza. E ele tinha essa alcunha, ou seja, ele tinha este nome exatamente porque a religião judaica acreditava que algumas pessoas, quando nasciam, e dependendo da doença que elas tinham, aquilo era fruto de um pecado que os pais haviam cometido, os seus antepassados haviam cometido. Então, para eles, Bartimeu era alguém que havia nascido para ser daquele jeito. E avaliando o contexto desse texto, tudo que a gente entende é que Bartimeu não era uma pessoa que estava ali, que começou a ficar... Não, aquela era a realidade da vida dele por muito tempo. Por que ele pergunta? Não sei, talvez o Bartimeu queira só umas moedas. Talvez ele esteja feliz com a vida que ele tem. Talvez ele seja alguém que tem prazer nisso. Que a cultura ou a palavra das pessoas disseram: não, você nasceu para ficar aí mesmo, para ser o que é. E há uma coisa muito interessante em Deus: Ele não muda quem não quer ser mudado. Porque isso é uma questão que tem que partir de mim, tem que partir de você, tem que partir da pessoa. Para os moradores de Jericó, Bartimeu era o filho da pobreza. Era alguém que nasceu para ser um desgraçado. Era o resultado da sua cultura, tá? E ele estava preso em uma prisão sem muros. Para ele não havia perspectiva de vida. A cultura dizia que aquela era a vida. Ele acreditava que aquela era a sua vida. Porque, assim como algumas pessoas hoje, que acreditam e acabam aceitando que a história determina como a vida e o caminho de uma pessoa vai ser. Porém, ele ouviu um burburinho, e que alguma coisa estava acontecendo, e ele percebeu que Jesus estava saindo da cidade, estava indo embora. Então ele desesperadamente começa a gritar: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, me perdoa, me perdoa. Porque era o que ele estava dizendo. Senhor Jesus, disseram que os meus pais pecaram. Algumas pessoas dizem que com certeza eu pequei de alguma maneira. Eu não sei quem pecou, se foram meus pais, se eu pequei. Eu só sei que o Senhor é aquela pessoa que pode perdoar. Então Jesus disse: tragam ele aqui. E acontece algo que às vezes passa desapercebido aos olhos de alguns. Diz que ele larga sua capa e dá um pulo. O que era a capa de Bartimeu? Era a sua segurança, era a sua proteção, era o seu abrigo. O que era a capa de Bartimeu? Era a sua cobertura nos dias de sol. Era o que protegia ele quando o frio vinha. Era a sua cama, era a sua casa, era o lugar onde ele se assentava e as pessoas ali jogavam as suas poucas moedas. Era o que garantia para ele, naquela vida miserável que ele tinha, um pouco de segurança, conforto e consolo. E o que ele fez? Do que me adianta continuar com isso aqui, preso a isso? Se eu tenho diante de mim o filho de Davi. E aí Jesus fala para ele assim: ô meu querido filho da pobreza, meu pobre desgraçado e abandonado, condenado religiosamente a viver essa vida, o que você quer que eu faça por você? Ele gritou: Senhor, eu quero ver. E Jesus diz exatamente isso aqui para ele: ó, eu percebo que você quer ver, realmente você quer enxergar.
pode ir. A tua fé te salvou. Pastor, mas como assim? Ora, somos muito apegados àquilo que nos dá segurança e tranquilidade, é ou não é? Tem gente presa, né, em algumas situações e condições na vida, que para ele diz assim: ainda bem que ainda tenho isso. Sua vida é de alguém infeliz, miserável, arrebentado, que vive debaixo de uma maldição. Olha o Bartimeu, o filho da pobreza, é o significado do seu nome, fruto de uma maldição que o condicionava e que o aprisionava àquela vida. Mas ele tinha, apesar de tudo, um pouco de algo que dava-lhe conforto, segurança e que o protegia dos agentes externos à sua volta. E quando Jesus disse: olha, chama ele aqui, ele não pensa duas vezes em dar um pulo, larga aquela capa e correr em direção a Jesus. Sabe, às vezes Jesus Cristo passa pela porta da nossa vida, e o que eu e você vamos fazer é o que determina. Ele largou a capa, mas às vezes aqui dentro, bem aqui dentro, você já pode até ser que você tenha largado, mas aqui dentro ele faz uma pergunta para você: o que você quer? E quando ele declara: eu quero ser curado, eu quero ver, ele estava dizendo: eu não quero mais essa vida de maldição, essa permissão do que é ruim no meu caminho. Ó Jesus, eu estou até largando a minha capa, e eu não quero dinheiro não, eu não quero o seu dinheiro, porque eu sei que o Senhor pode restaurar a minha visão. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero ser mais o filho da pobreza, eu não quero ser mais o fruto de uma maldição. Não, eu não desejo isso mais para a minha vida. Senhor Jesus, eu quero uma vida nova, e eu sei que o Senhor pode manifestar isso aqui. Eu largo hoje o meu lugar na porta de saída de Jericó, o lugar onde pessoas saíam e entravam aos montes. Imagina você, um cego de nascença, jogado à beira de uma porta onde mercadores, vendedores, compradores passavam dia e noite. Por poucas moedas que pegasse, eu acho que dava para sobreviver daquilo. Mas eu não quero isso mais para mim. Eu não quero ser mais conhecido como o filho da pobreza ou o filho da maldição. Eu joguei a minha capa. Eu quero uma vida que não é aquela vida ali. Oh, meu jovem, eu percebi que você realmente quer mudar de vida. Se não quisesse, já não teria largado a sua capa para trás. Mas eu lhe perguntei ainda, porque às vezes na nossa consciência nós ainda nos deixamos levar, porque nos acostumamos com a vida que temos. Talvez você esteja aí acostumado com essa vida, vivendo à margem, à porta. Bendito o dia, e este é o dia em que Jesus passou a porta da sua vida. Glória a Deus. Você pode glorificá-lo. Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de adorar, adore. Porque Jesus está passando hoje, agora, na porta da sua vida. E quando você gritou, e num salto deu, e largou para trás o que segurança te dava, o que alívio e descanso momentâneo te dava,
Ele permitiu que uma nova vida começasse e está começando a partir de agora. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Seja curado agora, que esse câncer desapareça, que essa dor na sua cabeça saia, que esses desígnios de morte no seu caminho, esse sofrimento, esse choro, resultado de perda e de amargura, sejam trocados por vestes de alegria em nome de Jesus, e a sua casa se encha de paz, e o seu caminho da presença do Cristo, Filho do Deus vivo, que cura os seus olhos para a glória do nosso Deus. Abraços, fique na paz, continue na presença de Deus, caminhando com Ele, glorificando Ele, porque a fé, ela pode fazer com que o milagre se manifeste em nossa vida. Grande abraço.